Então boa tarde, porque este vídeo é libertado às 17 horas, independentemente do que viermos a fazer posteriormente e das visualizações que vierem depois. O meu nome é Carlos Trincão, sou consultor da Câmara Municipal para as questões da Rota Templária Europeia e venho apresentar o último preletor deste conjunto de conferências, digamos assim, que se chama Ordem do Templo Reflexões. E que são reflexões sobre a Ordem do Templo. Foi um conjunto de 4 iniciativas que de alguma forma tentaram, e penso que conseguiram, ou vão conseguir, dentro deste estado de anormalidade pandémica, resolver a situação da inexistência da festa templária deste ano em Tomar. Hoje interessa também, neste momento de encerramento deste ciclo, referir que Tomar, que pertence desde há alguns anos enquanto elemento cofundador da Rota Templária Europeia, faz questão de integrar esta iniciativa e todas aquelas que ao município digam respeito ou em que o município intervenha, faz questão de as integrar precisamente no conjunto de atividades da Rota Templária Europeia, que no fundo pretende ser um conjunto aglutinador de vontades à escala europeia para a construção de uma rota, de um roteiro físico, material e também imaterial daquilo que é esta grande riqueza que é a Ordem dos Templários e tudo o que eles nos deixaram. Hoje vamos ficar com Marco António Noivo e uma reflexão sobre as memórias templárias, os mitos, a mitologia e a mensagem. Estamos aqui na Mata dos Sete Montes, o Convento de Cristo e o Castelo Templário estão ali mais em cima e precisamente o que o Marco António Noivo nos propõe é uma viagem histórica que invoque todas estas memórias e que nos dê a conhecer de alguma forma o Convento de Cristo. A charola, que inicialmente era parte integrante do castelo e agora a confundimos muitas vezes com o convento porque passou a ser 2 em 1, é uma parte de castelo e é outra parte de convento. A charola, o tesouro templário e as suas relíquias e a derradeira resistência de Gualdim Pais em 1185 na Porta do Sangue. Marco António Noivo, e eu agora tenho que me servir da cábula, é guia e intérprete oficial desde 1996. É mestre em arte, património e teoria do restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e especializou-se em turismo cultural e no património histórico-militar das linhas de Torres. Portanto, estamos bem acompanhados para já. Licenciou-se em Turismo no Instituto Superior das Novas Profissões, onde é docente desde 2004. Como docente universitário, dedica-se à formação de guias e intérpretes de turismo, lecionando nas áreas da prática profissional, itinerários, património, história e arte. É também docente e co-coordenador de pós-graduação em Tour Guiding. Desde 2017, dirige a licenciatura em Turismo no INP e leciona na licenciatura em Turismo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Portanto, continuamos extremamente bem acompanhados nesta nossa última sessão do Ordem do Templo Reflexões. Desde outubro de 2019 é doutorando em Turismo na Universidade de Sevilha, onde desenvolve investigação aplicada ao Battlefield Tourism, aplicada aos campos de batalha das guerras peninsulares e da Guerra da Independência entre Portugal e Espanha. Tem como áreas de estudo o turismo histórico-militar, as rotas culturais da arqueologia, da arte e do Portugal medieval, tendo uma particular preferência pela expansão e história templária e o universo templário de e em Tomar. E é então com o Marco António Noivo que vamos ficar nesta terra e neste convento que é efetivamente a grande sede da Ordem dos Templários em Tomar, não a primeira, mas a grande e definitiva sede da Ordem, que ainda hoje nos faz pensar e imaginar.
Muito nos dizem, nos contam sobre a Ordem dos Templários. Às vezes parece que a própria fantasia passa por cima da verdade. No entanto, hoje o que eu gostaria de fazer era um outro caminho. Gostaria de falar sobre a memória, a identidade templária, mas também aquilo que é a mensagem que ficou para os dias de hoje. Estamos na charola do Convento de Cristo, num espaço sagrado. E, se quiséssemos voltar atrás, ao período de 1170, quando ela é inicialmente construída, nós iríamos ver exatamente esta rotunda templária, esta charola, no seu início de construção. E temos dois períodos de construção. Temos então o período que vai de 1170 até 1190, quando Almansor vai fazer um grande ataque a Tomar e obriga que Godin Pais e, enfim, o grupo de cavaleiros templários aqui sediado se dediquem à guerra para defender o seu lugar principal, a sua casa-mãe. Mas vai ser depois, no século XII, já no século XIII, até ao fim da primeira metade do século XIII, que nós vamos ter o segundo momento de construção da charola de Tomar. É claro que os templários, se estivessem aqui, veriam um espaço verdadeiramente austero, como também era austera a decoração, como também era austera a ordem. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, a Ordem dos Templários, tinha aqui um lugar de devoção, de veneração, inspirado naquilo que era o preceito que São Bernardo de Claraval tinha iniciado com o Concílio de Troyes, quando vai definir a regra que tem como objetivo criar a nova cavalaria. E São Bernardo tem aqui uma particularidade. Ele quer afastar por completo aquilo que era a velha cavalaria, a aristocracia, os luxos, a ostentação, a vaidade, o individualismo, e vai começar por fazer outra coisa. Começa a dizer que o templário deveria ser modesto, deveria ter humildade, não deveria ter ostentação de riqueza, deveria ser sim um servidor de Deus e mantendo naturalmente aquilo que era um dos primeiros preceitos que a primeira Irmandade tinha, quando o de Païen, ou de Païen, ou de Pão, vem criar esta primeira Irmandade num sentido de proteção dos peregrinos e no sentido também de encontrar um apoio necessário aos muitos peregrinos que se dedicavam ao caminho até Jerusalém. São Bernardo de Claraval vai fazer uma coisa. Vai definir, pela regra, que a Ordem dos Templários deve ser pura, austera, estoica. E é esse espírito dos Templários que eu acho que muitas das vezes passa ao lado daquilo que nós deveríamos muitas vezes falar. Passamos muito tempo a ouvir falar de Parsifal, do Ouro dos Templários, do Santo Graal, do Indiana Jones e outros tais, mas, na verdade, aquele princípio templário de humilitas deveria ser verdadeiramente observado como quase uma noção espiritual que nos dias de hoje está tão longe daquilo que nós entendemos. Hoje, a fantasia praticamente reina por cima da verdade. A Ordem dos Templários, no nosso país, tem um papel determinante, como todos nós sabemos, não apenas nos primeiros reinados, como também para a solidificação daquilo que é o território nacional e também para servir quase como de tampão para o avanço que os árabes vão avançar e tentar conseguir na direção do norte, ultrapassando sempre que possível o Rio Tejo. Pois os templários vão ficar exatamente desde 1126, 27, 28, quando Dona Teresa lhes vai dar fonte arcada lá em cima em Braga, ou até quando nós temos, depois posteriormente, já com o Afonso Henriques, os primeiros castelos, as primeiras terras, ceras ou cera, as opiniões são várias, mas o que é facto é que Tomar, a casa-mãe, quando Godin Pais vai fazer deste espaço, enfim, o bastião templário em Portugal, vai ser o verdadeiro reduto, e esse reduto é extraordinário. A construção que nós vemos é uma construção que data, portanto,
dos finais do século XII e inícios do século XIII e inspira-se particularmente num lugar sagrado. Estamos a falar em particular da Cúpula do Rochedo, aquilo que foi o lugar onde os templários foram formados pela primeira vez e tiveram aquartelamento. Aquilo que nós hoje também chamamos como a Mesquita de Omar ou a Al-Aqsa, a Mesquita de Al-Aqsa. Aí onde estava o antigo templo de Salomão, os templários tiveram a sua primeira casa. Faz sentido então que venham a recriar aquele espaço, aquela rotunda que rodeia o rochedo sagrado das três religiões e que venham a repetir exatamente esse modelo neste espaço que aqui está. Mas não é só aqui. A Ordem dos Templários vai, inclusive, em outros lugares, como por exemplo a Casa do Templo em Paris ou a Casa do Templo em Londres, ambas muito perdidas no tempo e naquilo que é, enfim, o material da altura. E, uma vez perdidas, é esta, provavelmente, um dos melhores exemplos que nós temos para admirar esta estrutura perfeita. 8 grandes pilares, que depois é rodeado por um deambulatório que, naturalmente, é constituído por 16 faces. A decoração, no início, era quase um número. Nós sabemos, temos aqui uma representação de São Cristóvão, que praticamente remonta ao XIV. Acredita-se que pudesse haver algum tipo de decoração, se bem que voltemos a São Bernardo de Claraval e à Ordem Cisterciense. Em concreto, não deveria haver decoração para que o monge não se desviasse daquilo que era o seu pensamento e aquilo que era a sua missão. Portanto, se olharmos para a rotunda templária, é exatamente, não no Santo Sepulcro, mas sim na Mesquita de Omar, naquela que é a Cúpula do Rochedo, que tem a sua filiação. Se bem que eu, praticamente, olhando para uma e para a outra, posso até dizer que faria sentido que os templários quase que quisessem criar uma simbiose das duas, porque efetivamente o Santo Sepulcro era o Santo Sepulcro. E era quase que nós tivéssemos aqui a união dos dois espaços, se bem que é corrente a ideia de que este espaço se filia exatamente nessa Cúpula do Rochedo. E não vão ser apenas este período a ter este tipo de arquitetura. Esta arquitetura tem origem exatamente em Bizâncio, tem origem também em Ravenna, onde o tipo de construção circular de planta centralizada acabava por ser uma invocação do período de Constantino. E aí Constantino é importante, porque lembra-se quando eu vos falei do Santo Sepulcro? Pois então, é Constantino que vai fazer aquela primeira basílica dedicada a Anastácio, a Anastasis. E é esse lugar circular, curiosamente, 33,70 metros de diâmetro. Este número 33 tem algo que se diga. E é exatamente este Santo Sepulcro que muitas vezes nós vamos ver, enfim, confundido com aquilo que nós aqui temos. Provavelmente será em Aachen, Aix-la-Chapelle, que nós vamos encontrar a Capela Palatina que melhor se encontra filiada neste tipo de construção. Essa Capela Palatina é feita no século VIII, século IX, em particular século IX, século X. E ao ser feita vai manter exatamente a ideia dos 8 pilares no tambor central e depois os 16. E isto é muito curioso, porque acaba por representar quase como se fosse uma invocação de um espaço sagrado, a abóbada celeste, a invocação do Templus Domini, exatamente onde os templários são formados. E tudo isso acabava por fazer criar aqui em Tomar quase como se fosse uma Jerusalém que fazia parte naturalmente do pensamento templário. Os templários, e falando daquilo que é a mitologia que envolve os templários, acabam por ter um papel determinante, até nas fantasias que se criam. Cavaleiros a entrar em cavalo dentro do templo, jamais uma coisa dessa aconteceria. Ou até, por exemplo, aquela ideia de tão pobres eram os cavaleiros que tinham que estar dois montados num só cavalo. Não creio que também assim fosse. Eu olho mais para aquilo que Bernardo de Claraval queria dizer sobre aquilo que era o selo templário, em que estão os dois homens sobre o mesmo cavalo. Aquilo que deveriam ser os dons materiais do cavaleiro
com os dons espirituais do monge, a milícia e o monacos, porque na realidade a ordem dos templários era uma ordem religiosa e militar. E não nos podemos desviar desse pensamento. O templário, na sua austeridade, naquilo que era também a sua, a sua espiritualidade, deveria cumprir preceitos religiosos, mas estar sempre preparado para a guerra. E quando eu digo preparado para a guerra, era exatamente esse o perfil que Bernardo Claraval queria para os templários. Não se aceitavam no início jovens, apenas cavaleiros experimentados, muitas vezes da aristocracia, porque eram esses que combatiam a cavalo. A necessidade de combater era obrigatório para o templário, mas também para aquilo que era o objetivo e a missão da ordem. Aquilo que tinha que ser feito era a proteção dos caminhos, a proteção dos peregrinos, a assistência aos peregrinos, mas acima de tudo defender e recuperar Jerusalém para que o mundo cristão pudesse ir venerar ao templo do Senhor. E aquilo que vai acontecer muito curioso é que nós vamos encontrar uma ordem que, por estar tanto tempo no Oriente, começa a ter contactos com os outros povos também do Oriente. O mundo judaico, o mundo árabe, passa a ser também parte do grande conhecimento que os templários vão reunir. E aqui, acredito eu, na minha humilde visão, que os templários vão reunir o saber que, hoje em dia, nós deveríamos valorizar ainda mais propriamente que o Santo Grau, ou dos outros templários, diz ao Rotomar. Agora, o que é facto é que nós poderemos ter aqui um verdadeiro saber, um conhecimento que ia desde a aritmética à astronomia. Manuel Gandra, por exemplo, faz um estudo fantástico sobre o posicionamento do castelo templário e aquilo que era as constelações na altura. Portanto, de certeza que os templários reuniam um saber extraordinário relacionado com a geometria, a astronomia e também a aritmética. Essa que era a verdadeira linguagem do Senhor, da perfeição. Não é por acaso o 8. O 8, símbolo para nós visto à luz do dia de hoje como um símbolo da eternidade, do infinito, naquela altura era um símbolo profundamente harmonioso, era a abóbada celeste que se fazia por cima de nós, era quase como o caminho direto numa ascensão a Deus. Portanto, os templários reuniam um saber extraordinário e, muitas das vezes, vão utilizar esse saber naquilo que é a sua grande capacidade e o grande poderio que vão desenvolver ao longo do seu tempo de existência. A diplomacia exigia conhecimento. A diplomacia exigia saber as línguas necessárias, conhecer os outros, e os templários eram excelentes diplomatas. Não era apenas a questão de terem muito dinheiro e a letra de câmbio, isso é uma verdade, mas eu diria que os templários tiveram um papel ecuménico, verdadeiramente agregador e respeitador daquilo que era o pensamento islâmico e muitas das vezes até aquilo que se desejava, que era uma paz debaixo de um só Deus. Eu diria mesmo que os templários tiveram numa altura que lhe era contrária um movimento de abertura que nós hoje em dia poderíamos ver como, enfim, um exemplo de tolerância. Os templários não andavam só a correr atrás dos infiéis. Os templários tiveram um papel extraordinário no nosso país, mas também tiveram um papel que, enfim, uma força que sofre tremendamente com a queda do seu poder através de Filipe IV, Filipe o Belo e de Clemente V, Papa francês, que, segundo os trabalhos excepcionais de vários investigadores, hoje em dia já se sabe que, porventura, Clemente V não terá sido tão executor quanto isso sobre os templários. Foi muito mais, provavelmente, o trabalho de Filipe o Belo. No entanto, eu diria que todo esse trabalho que foi feito para destruir o poderio económico e militar, porque, de facto, a Ordem dos Templários era uma ordem de fortíssimo cariz militar, e tudo aquilo que foi construído acaba por ser mandado ao chão quase por intrigas administrativas e vontade de se apropriar de tudo aquilo que pertencia à ordem. Filipe o Belo vai iniciar um processo contra os templários e vai querer que toda a gente o faça também.
E o que vai acontecer é que há reinos que naturalmente têm nos Templários um verdadeiro bastião, eu não quero dizer de pureza, mas um bastião de exemplo de cavalaria, do ponto de vista militar e do ponto de vista espiritual. Um desses lugares é o nosso, Portugal. Se em Portugal se transforma em Ordem de Cristo, nós já temos em Espanha a transformação na Ordem de Montesa, mas de qualquer das formas, aquilo que nós vamos encontrar é uma renovação da Ordem e um perpetuar desse espírito de levar, enfim, a palavra do Senhor a outros lugares, outros continentes. E isso acaba por ser feito até pela Ordem de Cristo. Eu diria que a missão templária vai ser continuada, se bem que nós teremos que chegar a um período, enfim, do reinado de Dom João III, para ver como a Ordem dos Templários vai sofrer o golpe de misericórdia. E quando eu disse Ordem dos Templários, naturalmente queria dizer Ordem de Cristo, mas na verdade uma e outra são as mesmas. Frei António de Lisboa, que nós vemos ali sepultado em Campa Rasa, vai ser um indivíduo particularmente importante para fazer destruir aquilo que era a herança da Ordem dos Templários e da Ordem de Cristo. Frade Jerónimo, ele vai, por ordem de João III, reformar aquilo que é a Ordem de Cristo e, reformando-a, vai retirar toda aquela componente cavaleiresca e de missão militar que tinha. Então, passam a ser simples monges. E isso vai fazer com que a Ordem de Cristo praticamente perca aquela que era a sua força e a sua essência. Cavaleiros que tinham no seu espírito a sua principal força, na sua coesão e unidade, o seu bastião, mas acima de tudo, uma visão quase que espartana e estoica daquilo que deveria ser o Cavaleiro de Cristo. A mensagem que nós hoje encontramos sobre a Ordem dos Templários acaba por estar misturada com um grande mundo de fantasias. No entanto, eu diria que a Ordem nos deixa muito mais. A Ordem dos Templários deixa-nos um exemplo daquilo que deveria ser a boa conduta, o fim da ostentação e as virtudes do próprio cavaleiro. Non nobis domini, non nobis, sed nomini tua da glória. Este mote dizia tudo. O cavaleiro templário em si tinha uma missão. Eu diria que nós, hoje em dia, também podemos ajudar a cumprir essa missão. Portugal tem um papel importante, não só como plataforma estratégica, geopolítica, mas, acima de tudo, ainda podemos dizer que em nós, portugueses, vivem os templários.